presidente Jair Bolsonaro entrou com uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal contra o ministro da Corte, Alexandre de Moraes, por abuso de autoridade. O chefe do executivo disse que levou em conta os sucessivos ataques à democracia, desrespeito à Constituição e desprezo aos direitos e garantias fundamentais por parte do magistrado. Bolsonaro enumerou 5 queixas contra Moraes, entre elas a injustificada investigação no inquérito das fake news, quer pelo seu exagerado prazo, quer pela ausência de fato ilícito. Ainda sobre o inquérito das fake news, o presidente afirmou que Moraes não permitiu que a defesa tenha acesso aos autos e que a apuração não respeita o contraditório. Vários advogados de defesa fizeram inúmeras denúncias ao STF e à Ordem dos Advogados do Brasil, acusando de falta de acesso à íntegra do inquérito. No início da tarde desta quarta-feira, o ministro Dias Toffoli rejeitou a notícia-crime apresentada na noite de ontem pelo presidente Bolsonaro. Em sua justificativa, Toffoli disse ser uma tentativa de inversão de papéis e que a democracia não permite transformar o juiz em réu, melhor dizendo. Em resposta rápida, o presidente Jair Bolsonaro entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o ministro Alexandre de Moraes. A acusação e sustentação foram as mesmas apresentadas pelo chefe do executivo no Supremo Tribunal Federal, negada pelos colegas de Moraes. Bolsonaro afirma que o ministro abusou de sua autoridade. A gente vai a Brasília, então, para análise de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Rápido, ministro Dias Toffoli, né, o relator? Pois é. Muito boa noite, meu caro Vitor. Muito boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. E boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, o presidente Jair Bolsonaro consegue claramente mostrar que há um lado político nas decisões jurídicas tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Fica muito claro que houve decisões com base em leis que não existem. E é exatamente disso que reclama o presidente Jair Bolsonaro. Houve um momento, eu me lembro, da ex-deputada Zulaí Cobra, relatora da reforma do Judiciário, em que se queria colocar exatamente uma espécie de observatório da justiça brasileira. E seria o CNJ, que foi cooptado pelo Supremo Tribunal Federal. Esse debate, portanto, de espaço do Supremo é antigo. E aí, o Supremo Tribunal Federal se colocou como o coordenador e assumiu a presidência do CNJ. O presidente do CNJ é o mesmo presidente do Supremo Tribunal Federal. Esta é a realidade. Não conseguiu. E o CNJ acaba punindo apenas os juízes lá de primeira instância. O projeto apresentado pelo senador Lesier Martins é fundamental para exatamente definir papéis. Veja bem, se o Senado pode muito, ele pode pouco. Qual é o muito? Aprovar ou rejeitar a indicação do presidente da República para ministro do Supremo Tribunal Federal. E a Constituição dá outros poderes ao Senado Federal, que é fazer o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, se o Senado pode tudo isso, ou seja, rejeitar e indicar o ministro do Supremo e fazer impeachment, é claro que ele pode, como sugere o senador Lesier, que se faça um oitivo, ou seja, que se ouça o ministro do Supremo. Não é nem convocação, mas apenas um convite que foi apresentado pelo senador. Mas aí, no meio desse caminho, existe o presidente do Senado. O senador Rodrigo Pacheco está, de todas as formas, blindando o Supremo e evitando que o assunto seja discutido na maior autoridade do Senado Federal, que é o plenário. O segundo maior ponto do Senado é a mesa diretora e terceiro é o presidente do Senado Federal. O custo político disso para o senador Rodrigo Pacheco é muito alto. Ele está apanhando muito, principalmente em Minas Gerais, diante desta situação de blindar ministros do Supremo. Voltando à decisão do ministro Dias Toffoli, pois é, aí esta blindagem ao ministro Alexandre não é novidade. Só que agora o assunto foi para a área política e é exatamente o debate do ministro que vai presidir o pleito futuro, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Certamente o presidente vai recorrer ao plenário do Supremo, né? Mas o resultado já está previsto, já houve esse debate lá e os ministros se blindaram, ou seja, não aceitaram a tese. Mas é que agora fica exatamente politicamente este reflexo, indicando ali os pontos, como vou me defender de algo
que eu não sei o que está acontecendo e o que está sendo investigado e colocado. É preciso ter acesso. Isso sempre foi a grande questão. E é por isso que existe o habeas datas. Qualquer pessoa tem um habeas corpus e o habeas datas, ou seja, qualquer pessoa pode requisitar o que tem contra ele em qualquer instituição. E é disso que reclama o presidente Jair Bolsonaro, julgado por um processo que ele não conhece. Como defender de algo assim, né? Então, o assunto agora é político.